Bom dia, bem-vindos novamente ao colóquio virtual Património e Educação. A nossa comunicação aborda o papel dos museus e da cultura na revitalização urbana e no desenvolvimento econômico e a aplicação destes conceitos no ensino superior. Pelo papel fundamental da cultura na identificação e reconhecimento de valores comuns, o património como elemento de preservação das bases culturais dos povos contribui para gerar identidade coletiva, coesão e sentido de pertença. Esta visão da cultura, não apenas como um bem de consumo, mas como um meio para o desenvolvimento, é recolhida já no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que no artigo 167 sublinha a importância do património cultural e da cooperação entre os Estados-membros para encorajar a criação artística, a conservação do património e a divulgação das culturas nacionais, mas, por outro lado, a Comissão Europeia também destaca a importância da cultura para o empreendedorismo, a atividade econômica relacionada com o turismo e para a promoção da inclusão social. A evidência do papel da cultura e do património no desenvolvimento socioeconômico, através do impulso ao empreendedorismo, atividade econômica relacionada com o turismo e a geração de emprego, tem levado a políticas públicas com maior incidência no setor cultural. Em particular, a partir dos anos 90, tem-se assistido a um número crescente de investimentos na construção, recuperação ou reconversão de equipamentos, de projetos de requalificação de centros históricos e de incentivos à atividade cultural comunitária. No conjunto destas iniciativas todas, o museu assume um protagonismo especial. Por um lado, a própria monumentalidade do espaço edificado pode constituir um elemento de nova centralidade no contexto urbano, e, de facto, os museus têm sido objeto de extraordinárias iniciativas arquitetônicas ao serem considerados um dos equipamentos essenciais no turismo cultural. Por outro lado, a atratividade do museu tem vindo a ser reforçada através de novas valências e funções. O uso educativo e artístico do museu acrescenta a sua incontestável incorporação no circuito do lazer, pelo qual a visita recupera, volta a ser um fim em si próprio. No contexto desta tendência, os alunos de cultura alemã, espanhola, francesa para negócios 3, do mestrado em estudos interculturais para negócios do ISCAP, são desafiados a explorarem, por um lado, o uso da cultura e do património como variável instrumental para se atingirem objetivos relacionados com o desenvolvimento econômico ou de revitalização urbana, nomeadamente através da localização de projetos empresariais e de estímulo às atividades relacionadas com o turismo, e pelo outro como instrumento de branding e de projeção de uma determinada imagem para o exterior. Os exemplos que vamos apresentar a seguir são emblemáticos do maior ou menor sucesso conseguido pela valorização do patrimônio cultural em articulação com outros âmbitos de intervenção material, cultural e social. Em primeiro lugar, o Museu Guggenheim de Bilbao, paradigma de sucesso que se tornou um ícone da cidade e de toda a região basca, constitui um modelo que, embora provavelmente irrepetível, tem sido seguido e procurado em numerosos projetos em todo o mundo. A seguir, através de uma abordagem comparativa entre os projetos de descentralização cultural do Museu de Schindler em Cracóvia e do Centre Pompidou em Metz e do Louvre em Lens, estuda-se a relação entre o contexto espacial, isto é, o ambiente urbano, local e regional, e a caracterização do impacto. O objetivo é, em particular, mostrar quais são as condições para uma hibridação bem-sucedida entre o projeto do museu e o território envolvente. Passando então ao caso do Museu Guggenheim, uma comparação entre o que se passava em Bilbao antes e depois do Guggenheim pode ser bastante elucidativa. Em 1996, quando o ícone do País Vasco ainda era a Árvore de Guernica, Bilbao recebeu pouco mais de 250 mil turistas, e a taxa de desemprego era de aproximadamente 20%. A primeira metade da década de 90 é marcada pelo declínio do modelo industrial da região, com encerramentos de fábricas, em particular o estaleiro Euskalduna, onde agora está o Guggenheim, mas em 2007, 10 anos depois da inauguração do Guggenheim, o número de turistas na cidade foi de mais de 600 mil, a taxa de desemprego deixou para 6%, o tamanho da economia mais do que duplicou e a contribuição do turismo para o PIB passou de 2,5% a 5%. Digamos, o que isto mostra é que em poucos anos Bilbao experimentou uma reestruturação económica e produtiva e passou de um modelo industrial
sustentado na siderurgia, para um modelo pós-industrial cada vez mais dependente do setor terciário, em particular o turismo. Esta transformação econômica de Bilbao correu paralela a um processo de regeneração urbana liderada por uma forte aposta na indústria cultural, cuja cara mais visível, mas não única, é o Museu Guggenheim. Por isso, todo este projeto tem uma complexidade urbanística, política, econômica e sociocultural que excede o equipamento do Guggenheim. Não temos que esquecer também que há um contexto regional, digamos, com o declínio da atividade terrorista da ETA, um contexto nacional que, digamos, nesses anos se inicia um processo de recuperação econômica acentuado, e do contexto internacional com o aumento exponencial do turismo, já que em 1997 também é o ano da desregulação da indústria aérea em Europa e o início da expansão dos voos low cost. Por isso, de facto, a revitalização urbana alicerçada nas indústrias culturais e criativas compreende, de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, dois componentes-chave, as infraestruturas e os elementos culturais, criativos e patrimoniais, e vamos ver esses dois elementos, essas duas vertentes no caso de Bilbao. O investimento público em infraestruturas, já o dissemos, vai muito para além do Guggenheim. Os primeiros projetos para a reabilitação da ria do Nervión são de finais da década de 80. Toda a rede de transporte aéreo e terrestre foi modernizada com o metro, o aeroporto, novos terminais de autocarros e comboios. E, por outro lado, nos elementos culturais e criativos, o Museu Guggenheim, por si só, aporta suficiente massa crítica, que o constitui um destino cultural e de lazer, mas existem na zona, a Abando e Barra, outros inquilinos âncora que acrescentam atratividade à zona, como a Biblioteca da Universidade de Deusto, o Palácio Euskalduna, que é um centro cultural, etc. Todas estas características tornaram também a zona atrativa para a implantação de projetos empresariais, nomeadamente a Torre Iberdrola, inaugurada em 2012. O Museu Guggenheim, então, faz parte de um conjunto de atuações, mas ocupa um lugar cimeiro neste panorama, uma vez que transcende a esfera do local ou do nacional. O Guggenheim promoveu uma nova forma de entender a cidade. A própria arquitetura do edifício do museu, combinada com a presença estruturante da ria, promoveu transformações importantes na forma e na função dos espaços envolventes, assim como nas práticas sociais dos habitantes. Há um número significativo de habitantes de Bilbao que vai até ao Guggenheim sem necessariamente entrar. De facto, os visitantes do Guggenheim são em 90% fora da região. Mas estes habitantes aproveitam os passeios, jardins, parques infantis, ciclovias, percursos pedonais e frequentam, portanto, o comércio, os bares, restaurantes da zona. Por isso, há um conjunto de práticas que definem o surgimento de novas formas de urbanidade diretamente relacionadas com o Estatuto de Guggenheim como ícone arquitetónico. E esta qualidade icônica tem um extraordinário valor econômico como um mecanismo de projeção de imagem. Só como exemplo, a presença do museu na imprensa escrita em 7 países europeus é calculada pelo próprio museu como representando uns 25 milhões de euros anuais. Mas ao valor econômico também acrescentou valor simbólico, que, digamos, os dois formam os aspectos inseparáveis do capital cultural. A imagem externa projetada por Bilbao é um ativo que reporta benefícios internos, não só ao nível do desenvolvimento econômico, mas também ao nível do rédito social e político. De facto, a consolidação do sentimento de pertença, favorecido pelo aumento da qualidade de vida percebida, faz com que também aumente a satisfação dos cidadãos, o seu envolvimento na vida social e política. Em síntese, o Museu Guggenheim é um caso emblemático, não só porque contribuiu para a reconversão econômica da cidade, mas porque também criou uma identidade territorial produzida de forma autónoma, isto é, através da implantação de um equipamento que, sem responder nem sequer dar continuidade à tradição cultural do local que se tenta valorizar, aponta para uma modernidade desejada. Por isso, o Guggenheim não é o reflexo do contexto que o acolhe, mas um exemplo do papel instrumental assumido pela arquitetura contemporânea como impulsionadora do desenvolvimento local. Pronto, e para falar do próximo exemplo, o Museu de Schindler em Cracóvia, passo a palavra ao nosso colega Marco Furtado.
Muito obrigado. Um exemplo que se segue refere-se ao Museu da Fábrica de Esmalte de Oskar Schindler, em Cracóvia, na Polónia, também conhecido como um dos cenários principais da tão famosa produção cinematográfica de Steven Spielberg, de 1993, nomeadamente A Lista de Schindler. O município de Cracóvia funciona todo como um museu, com uma exposição designada História e Cultura de Cracóvia, e a inauguração desta exposição do Museu da Fábrica de Esmalte de Oskar Schindler deu-se em 2010, ou seja, 7 anos depois do lançamento do filme. O edifício mantém a fachada, que de facto se visualiza no filme, e logo à entrada principal temos expostas em vitrines retratos dos judeus que trabalharam na fábrica. Entre eles encontramos também os do próprio Oskar Schindler e Isaac Stern, interpretados no filme de Spielberg pelos atores Liam Neeson e Ben Kingsley, respectivamente. A exposição permanente que podemos visitar designa-se Cracóvia sob a ocupação nazi entre 1939 e 1945. Trata-se, portanto, de um museu de narrativa histórica que dá o testemunho do início da Segunda Guerra Mundial em 1 de setembro de 1939, com a invasão da Polónia pela Alemanha nazi, e conta principalmente a vida dos judeus na cidade de Cracóvia até ao fim da guerra. Assume, ainda nos dias de hoje, a função de memória comunicativa, ou seja, conta com as recordações e o testemunho de pessoas que experienciaram acontecimentos durante um determinado período histórico, ou seja, neste caso, durante o período da ocupação nazi e da Segunda Guerra Mundial na cidade de Cracóvia. As pesquisas sobre interesses sobre pontos de interesse da cidade de Cracóvia remetem também indubitavelmente para a visita do Museu da Fábrica de Esmaltes de Oskar Schindler. Contudo, um marco também muito emblemático da cidade é a sua praça principal, Rheinick-Glauni, igualmente famosa por se tratar, com mais de 40 mil metros quadrados, da maior praça medieval da Europa. Mas é também na exposição interativa do Museu da Fábrica de Oskar Schindler que encontramos numa pequena cartolina que os visitantes desta exposição podem carimbar num dispositivo automático para esse fim. Portanto, nessa cartolina encontramos a informação referente à nova designação da Praça Rheinick-Glauni, ou seja, durante as celebrações do primeiro aniversário da invasão da Polónia, e que na altura marcava o início da Segunda Guerra Mundial, o Alter Markt, ou seja, o antigo mercado, passou então, a partir do dia 1 de setembro de 1940 e durante todos os anos seguintes da ocupação, a chamar-se Praça Adolf Hitler. A cidade-museu de Cracóvia convida os seus visitantes também à passagem pelo bairro judeu, ou seja, o gueto, cujo muro começou a ser construído em 1941 em formas de lápides. Ou seja, esta também é uma informação que podemos encontrar igualmente na exposição na fábrica de Schindler, e vemos nestas imagens, portanto, em uma das inscrições podemos ler "The torturers shaped the wall like tombstones. They used the symbol in advance, thus rendering into a mass grave that piece of land inhabited by a dozen or so thousand discriminated human beings." Encontramos também junto destas inscrições um testemunho manuscrito dado pelo famoso ator, realizador e produtor de cinema, Roman Polanski, que aos 8 anos de idade escreve que subitamente se apercebeu da construção de um muro à volta do espaço onde os judeus foram obrigados a residir, na cidade de Cracóvia, e recorda então estes acontecimentos tão assustadores que, na altura, quando tinha 8 anos de idade, o levaram a chorar.
Um outro local de interesse a visitar neste contexto, e que surge também no topo de listas de principais atrações, é uma visita ao campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, que é também retratado de forma muito realista na produção cinematográfica de Spielberg. Trata-se de um espaço que, conforme vemos nestas imagens, se mantém preservado até aos dias de hoje. A valorização do espaço e do património de herança cultural ligados tanto à história da Polónia como da Alemanha, através destes exemplos referidos, deve-se de uma perspectiva sociopolítica, em primeiro lugar, à queda da cortina de ferro, o que também permitiu a valorização dos museus no contexto polaco, uma vez que no processo de reinterpretação da história deixaram de cumprir a sua função de propaganda política durante o regime comunista. Um desenvolvimento económico positivo dá-se igualmente com a entrada da Polónia para a União Europeia, que passa a ser um destino turístico bastante popular, onde podemos visitar estes espaços, ou seja, estes museus de narrativa histórica. O Museu da Fábrica de Esmalte de Oskar Schindler pode não ser tão imponente em termos arquitetónicos, comparando com o Museu do Guggenheim ou com os outros dois exemplos estudados nesta apresentação, nomeadamente o Centro Pompidou de Metz e o Louvre em Lens. Contudo, e principalmente após o lançamento da produção cinematográfica de Spielberg, verifica-se igualmente a gentrificação de uma área, de uma cidade e até, quiçá, de um país, através de um espaço histórico que promove programas educativos, interativos, e que se insere num projeto de herança cultural intangível e noutro projeto designado Safe from Being Forgotten, projeto este que apela a que esta herança cultural jamais deverá ser esquecida. Apenas para referir dois exemplos com objetivos muito idênticos aos do Museu da Fábrica de Oskar Schindler, existem na Polónia outros espaços, ou seja, outros museus de narrativa histórica, também focados na Segunda Guerra Mundial, e esses já assim com uma arquitetura bastante mais imponente, tais como o Uprising Museum ou o Polin Museum, que podemos visitar ambos na cidade de Varsóvia. Para passar então aos próximos exemplos, eu dou a palavra à nossa colega Sara Pascoal, que nos vai falar então sobre o Centro Pompidou de Metz e o Louvre em Lens. Olha, obrigada. De facto, quase todos os museus da velha Europa pós-industrial sonham em reproduzir o efeito Guggenheim. Em França, desde 2010, 4 grandes projetos floresceram nesta esperança. O Centro Pompidou de Metz, inaugurado em 2010, o Louvre inaugurado em 2012, o MUSEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, inaugurado em 2013, e o Confluence de Lyon, inaugurado em 2014. Todos eles têm em comum o facto de apostarem num grande gesto arquitetónico. O japonês Shigeru Ban, em Metz, e o seu Museu Branco chinês, o Rudi Ricciotti, em Marselha, e a sua monumental rede que brinca com as sombras nas passagens, a agência Sana, que construiu um edifício transparente e translúcido que reflete a paisagem em Lens, e a agência austríaca Krupp Himmel, que pousou uma espécie de ovni angular em Lyon. Nós vamos apenas, por razões de economia de tempo, abordar os casos de Pompidou Metz e do Louvre que são os mais antigos e situados em cidades menores e menos conhecidas. Em França, o Ministério da Cultura iniciou vários projetos de descentralização cultural no início dos anos 2000, a fim de melhorar a acessibilidade à cultura em todo o país, principalmente com a abertura de 2 filiais dos principais museus nacionais, o Centro Pompidou e o Louvre em Lens. Os projetos de desenvolvimento cultural recentes têm em comum o facto de serem implantados em cidades e regiões em processo de reconversão económica, participando assim da política de recuperação do território. Este é de facto o caso de Metz, que sofre perdas massivas de empregos, pois a região da Moselle passa por uma grande crise de empregos, sobretudo crise industrial, nomeadamente a indústria de aço, e o mesmo acontece em Lens.
e a bacia de mineração do Pas-de-Calais, que foi duramente atingida pelo abandono da mineração de carvão na década de 80. No entanto, a comparação entre estas duas cidades termina mesmo aqui. Metz é uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes, que polariza uma grande área metropolitana com uma área urbana funcional de 426 mil habitantes. Ocupa as funções de capital regional, que partilha com Nancy, duas cidades que se complementam e competem até entre si. A chegada do Centre Pompidou a Metz deu relevância a uma cidade com um património histórico e arquitetónico importante e muitas vezes pouco conhecido. Por outro lado, Lens é uma cidade de 35 mil habitantes, localizada no coração da bacia mineira, e uma imensa conurbação correspondente às áreas urbanas de Douai, Lens, Béthune e Valenciennes, que totalizam mais de 1.200.000 habitantes. Esta bacia mineira é um tecido urbano confuso, constituído por aglomerações pouco hierarquizadas e incompletas, na oferta de atividades e serviços, e está polarizada pela metrópole de Lille, a norte, e a sul por Arras. A inauguração do Louvre em 2012 coincide com a classificação da área mineira como Património Mundial da Humanidade pela Unesco, através de inúmeros sítios espalhados por este território. Do ponto de vista dos dois museus estudados, e como síntese geral, o Centre Pompidou Metz e o Louvre, no primeiro ano de inauguração foram um verdadeiro sucesso em termos de público, com uma média de visitantes que superou claramente as expectativas em ambos os casos. No entanto, o sucesso destes projetos também deve ser questionado do ponto de vista do seu impacto territorial, devido às muitas esperanças e expectativas suscitadas entre os atores locais. A atratividade dos museus é importante, mas não é de forma alguma suficiente para garantir o sucesso do projeto do ponto de vista local. Os exemplos de Metz e Lens mostram claramente que dois projetos semelhantes na forma não produzem os mesmos efeitos em contextos urbanos diferentes. De facto, Lens não tem a influência de Metz em sua herança patrimonial. A cidade ainda não possui as atrações suficientes para reter turistas, que, no entanto, estão interessados em conhecê-la. Os visitantes são então atraídos por outros centros turísticos e comerciais localizados na área de mineração ou fora dela. E a atual abordagem da comunicação turística de Lens é orquestrada na escala da bacia de mineração, fazendo conexão com a classificação de património mundial da Unesco. Assim, em jeito de conclusão geral, e na verdade neste contexto de recente proliferação de projetos de grandes equipamentos culturais em cidades europeias com o objetivo de reconversão económica, sobre o efeito, chamado efeito Guggenheim, esta apresentação tentou de facto avaliar o impacto turístico destes novos museus nos territórios que os acolhem, nomeadamente Lens, Metz e Cracóvia. Ora, de acordo com Plaza e Harris, elas elencaram, na verdade, as diversas condições que o museu deverá cumprir para replicar este sucesso, o sucesso do Museu Guggenheim. Por um lado, a questão da localização e da acessibilidade, localização urbana próximo do centro da cidade e facilidade de acesso através de meios de transporte diversificados, a coerência do investimento cultural no contexto económico favorável, a diversificação das políticas públicas de investimento, uma condição também que se relaciona com a anterior, prevê o investimento estratégico em diversos equipamentos urbanos, como vimos no caso de Bilbao, um financiamento público contínuo no museu, de forma a investir no desenvolvimento urbano e regional, o envolvimento das comunidades locais, através da integração e consideração da autenticidade, da identidade local e regional, a visibilidade do museu, tirando partido de um gesto arquitetónico grandioso, tirando partido de um filme muito conceituado, como é o caso da Lista de Schindler, a gestão estratégica da imagem de marca do museu, o branding do museu, sobretudo apostando em marcas já conceituadas, como é o caso do Louvre ou do Centre Pompidou, continuando a comunicar a marca, e o investimento em tecnologia e no digital, a presença online dos museus é vital hoje em dia, e finalmente a atratividade das exposições e a gestão estratégica dos eventos. Sem uma exposição com qualidade também não se consegue gerar interesse. É claro que, para além destas premissas básicas, nós também queremos que os alunos da Sociedade de Cultura Alemã, Francesa, Espanhola, para negócios, reflitam também sobre um conjunto de questões que nos parecem pertinentes, como, por exemplo, a crescente instrumentalização da indústria cultural nas cidades neoliberais, a relação entre a indústria cultural, artistas e a gentrificação, a incorporação das artes e da cultura no planeamento da cidade, a possibilidade de os museus se posicionarem contra a gentrificação da região, a tensão entre o desenvolvimento urbano, o património, o papel que desempenha ou que deveria desempenhar o museu na formação da identidade da área,
a atração de turistas para o museu como parte de um plano de regeneração da região, se pode eventualmente ameaçar residentes locais, entre muitas outras questões que nos parecem que esta questão levanta. Muito obrigada por toda a vossa atenção.